Oi, pessoal. No Estação do Corpo de hoje, viemos até a Clínica Foleto de Estética Médica para conversar com o Dr. Jackson Foleto sobre um assunto polêmico que recentemente nós vimos aí na mídia. Nós assistimos em um programa de televisão dos domingos sobre a bioplastia, uma técnica que há muitos anos é utilizada e sobre a qual se levantou vários questionamentos, se falou de problemas, perigos, efeitos colaterais. E então, como nós já estivemos na Clínica Foleto algum tempo atrás, convidamos o Dr. Jackson Foleto, que vai nos falar um pouquinho sobre o assunto e esclarecer as dúvidas de muitos dos telespectadores que entraram em contato conosco para saber a opinião do Viver Bem sobre o assunto. Então, estamos aqui com o Dr. Jackson, que tem conhecimento de causa e experiência para nos falar sobre o assunto tão polêmico que saiu recentemente aí veiculado na mídia. Tudo bem, Jackson? Tudo bem, doutora? Tudo bem, Eliana? Bom, é ótimo a gente poder esclarecer, porque tudo na mídia aparece e aparece sempre muito maior do que verdadeiramente é. A técnica da bioplastia é uma técnica não tão nova, é uma técnica segura, uma técnica eficaz, cientificamente comprovada e que por muitas pessoas ainda não terem o domínio completo, então alguns exageros a gente vê na mídia. Bem, nós gostaríamos para aquelas pessoas que ainda não conhecem o que é a bioplastia, que estão assistindo pela primeira vez o assunto em nosso programa, que tu falasses inicialmente sobre o que é exatamente a bioplastia. Bom, a bioplastia é uma técnica de implante que se faz dentro da musculatura, vai além de um simples preenchimento de rugas ou de sulcos, ela redefine contornos de mandíbula, região malar e zigoma, dá mais volume a determinadas regiões do corpo e também melhora o tônus da musculatura. Quando bem aplicado por um profissional médico que saiba o que está fazendo, é uma técnica com excelentes resultados e com um mínimo de intercorrência. Seria uma técnica de preenchimento, então, é isso? Basicamente, sim, ela vai além de um preenchimento. É uma técnica que se faz o implante dentro da musculatura, mas tudo se inicia numa técnica de preenchimento. Bem, quem procura por procedimentos em cirurgia plástica ou em estética, geralmente procura se informar sobre tudo que existe. Nós sabemos que existem vários produtos usados para os preenchimentos e técnicas semelhantes à bioplastia. Então, eu gostaria que tu dissesse para a gente qual a diferença entre bioplastia e essas outras técnicas que utilizam outros produtos. Então, no caso da bioplastia, a gente utiliza um material preenchedor permanente e as outras técnicas utilizam materiais biocompatíveis também, mas porém que o organismo degrada questão de 3 a 6 meses aproximadamente. O paciente muito jovem ou que está na dúvida de como vai ficar o resultado, se faz com um material absorvido pelo organismo. E os pacientes que já têm um pouco mais de certeza, se utiliza esse produto intramuscular que vai permanente, inerte ao organismo do ponto de vista imunológico, ou seja, o paciente mais ou menos alérgico muito provavelmente nunca vai ter uma resposta alérgica a esse produto, uma vez que ele é um material aloplástico biocompatível. Ele não causa nenhum tipo de alergia ou de rejeição. Seria, assim, um material inerte, então, quando aplicado. Depois de aplicado dentro do organismo, o material permanece para sempre. O organismo encapsula. E encapsula como? Estimulando o colágeno da própria pessoa. É bem verdade que algumas pessoas podem produzir colágeno de maneira exagerada. Então, a gente tem que ter uma prudência na técnica. E essa prudência a gente faz aplicações muito pequenas, seriadas. Aplica, espera um tempo, que normalmente é de 30 a 60 dias, rever o paciente, se precisar preencher um pouquinho mais, se aplica sem problema algum. O que a gente não pode é hipercorrigir, é aplicar demais. Depois não consegue retirar. Consegue se colocar, mas retirar já é mais difícil. Exatamente.
não é que não se possa retirar, se pode retirar até mesmo cirurgicamente, mas a gente faz uma coisa para construir, não pensando em desconstruir. Mas, em alguns casos, quando isso acontece, quando chega um profissional para mim que já aplicou enquanto profissional e que deseja remover, então se faz uma microcirurgia e se remove. Doutor Jackson, por que neste programa que nós assistimos, algumas pessoas comentaram e foi explicado que esse material pode ser absorvido pela circulação sanguínea e causar problemas, por exemplo, aos rins? Isto é verdade? Por que isso acontece? Se for mal aplicado com seringa e agulha, há esse risco. Até mesmo o médico pode aplicar na corrente sanguínea se usar agulha. O que nós usamos aqui na clínica são cânulas atraumáticas de ponta romba, ou seja, ela abre espaço entre os tecidos e não rompe vasos. Nesse caso, não há risco de entrar na circulação e parar em locais distantes do organismo. Eu ouvi até um estudo feito e onde o estudo até foi mal conduzido, porque a própria pessoa, do pesquisador que injetou no camundongo, injetou com agulha. E isso é completamente errado, mesmo em cobaia. Olha, então o estudo foi feito de uma forma incorreta. Esse estudo que eles demonstraram, que essa pessoa veio demonstrar, que foram feitos estudos, conforme a gente assistiu, os próprios estudos foram feitos com uma técnica incorreta, então. O material é correto, mas na medida que se faz a aplicação de modo errado, os resultados são desastrosos. Já havia tido exames em cobaias em ratos previamente, tanto no Brasil, na França e nos Estados Unidos, que demonstraram total segurança e eficácia do polimetilmetacrilato para o organismo humano. Aliás, eu gostaria de te perguntar, essa técnica, a bioplastia, bem como esse material PMMA, né, o polimetilmetacrilato, como seja, já vem sendo usado há muitos anos, eu acho que há mais de 2 décadas. E por que só agora estão levantando essa polêmica, Dr. Jackson? Bom, na estética, desde o final dos anos 80, o polimetilmetacrilato, o PMMA, vem sendo utilizado na estética, na medicina estética. Então, isso não é novidade. E na medicina tradicional, onde a gente já usava esse produto há muito mais tempo, na década de 50 já se usava nas próteses de quadril, e em válvulas cardíacas, e em outros implantes ortopédicos dentro do organismo. Então, é mais do que cientificamente comprovado que esse produto não faz mal ao organismo. E no final da década de 80 e início da década de 90, começou a se usar em grande escala na parte estética. Logicamente, tudo que a gente percebe, ainda mais no rosto da pessoa, a gente precisa ter cuidado, e se não for tido um bom senso entre o médico e o paciente, aí a gente pode fazer algumas coisas exageradas que não ficam bonitas, evidentemente. Bem, eu vou pedir que tu mostre uma ilustração que eu estou vendo aí, que tu comentavas comigo há pouco, explicando o porquê de poder ser absorvido o produto ou não. Quais as causas dessa absorção, dessa suposta absorção, e por que ela acontece. E no caso, tu estás me dizendo que isso não acontece se é feito de uma forma correta. Então, eu acho que os nossos telespectadores poderão ver essa ilustração aqui. Exatamente. Um dos segredos e sucesso dessa técnica é aplicar esse produto com essas cânulas atraumáticas. Por que atraumáticas? Elas não rompem vasos, uma vez que elas não são agulhas, não são biseladas. Então, a microcânula entra, abre espaço entre os tecidos e não chega a romper vaso. Então, não há como aplicar esse produto na luz de um vaso e esse produto atingir a corrente sanguínea. Através das microcânulas atraumáticas é possível fazer uma aplicação segura e eficaz. E por que uma cliente que fez esse procedimento, uma pessoa que fez esse procedimento, apareceu no programa dizendo que teve dores horríveis? Essa técnica é dolorosa? Isso provoca alguma dor depois da aplicação, Dr. Jackson? Bom, essa técnica é uma técnica praticamente indolor. Me espanta um pouco o relato dessa paciente, uma vez de que só faz com que eu pense que foi aplicado de modo incorreto, com agulhas, e acredito que daí, nesse caso, pode ter sido bem doloroso. Mas
A técnica, quando ela é feita corretamente com essas cânulas que eu sempre falo, é um mínimo de dor, é muito tolerável pelo próprio paciente, que saem daqui e já retomam suas atividades habituais. Até porque provavelmente na pele, por onde é introduzida a cânula, deve ter alguma anestesia local, alguma coisa assim. Sim, aqui nós fazemos assim. São gotículas anestésicas que a gente coloca só no momento de abrir espaço nas camadas da pele para então a cânula poder deslizar entre os tecidos. Bem, doutor Jackson, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar. Uma das pacientes que apareceu neste programa falou que, inclusive, perdeu a visão em função de uma bioplastia. Isso pode ter acontecido? Acho muito difícil isso ter acontecido em função dessa técnica. Eu acredito que essa paciente já possa ter uma patologia prévia e, a partir de então, ter tido um desfecho trágico, mas não diretamente relacionado a esse procedimento. E chegou a informação até a mim que essa paciente teria consultado com um oftalmologista que teria diagnosticado uma crise de glaucoma na paciente. Agora, também é possível que um profissional não habilitado tenha aplicado com seringa dentro da luz de um vaso, tendo também esse desfecho trágico. Bem, então tu atribuis esses insucessos da bioplastia a técnicas incorretas, a profissionais não habilitados a realizá-la? Basicamente, sim. É uma técnica muito difundida hoje em dia em todo o Brasil e no mundo também. Muitos profissionais querem fazer. Pela simplicidade aparente da técnica, muitos profissionais assistem os procedimentos e já querem fazer. Então, eu acredito que o profissional precisa aprender mais, precisa se preparar mais, e aí vai um conselho meu aos telespectadores e possíveis pacientes. Quando forem procurar um profissional para se submeter a qualquer tipo de técnica, mas essa em específico, procurem saber há quanto tempo o médico atua no mercado, se tem vários pacientes, que tipo de resultado ele tem, conhecer melhor o profissional, isto é o melhor de tudo. Isso vai garantir que o paciente vá num lugar correto, com um profissional habilitado para realizar um bom procedimento. Bem, ainda dentro disto, né, teve uma outra paciente que referiu nesse programa a questão dos lábios, que ela desejava ter os lábios da Angelina Jolie, né? E assim, olhando para ela, eu até achei que os lábios estavam muito bonitos, mas de fato bastante exagerados numa pessoa onde não ficou harmônico, porque afinal de contas ela não era Angelina Jolie, não é? E talvez os lábios da Angelina Jolie fiquem bem só para ela ou outras pessoas talvez, não é, que tem uma estrutura para isso. Mas eu gostaria de te perguntar, de certa forma tu já respondestes no início, a questão da quantidade do produto que é aplicado, porque às vezes a pessoa tem um desejo, quer ter aquela boca linda, maravilhosa, mas tem que ter o bom senso de ver se aquilo para ela vai ficar bem. Então, o que fazer quando o paciente tem uma ideia, um desejo, e o médico sabe que talvez aquilo não tenha um resultado tão bom como ela está imaginando, para fazer com que ela não faça o que ela quer, e sim o que o médico acha que ela deve fazer. É uma questão assim de ética, eu acho que até profissional, não é, Jackson? O profissional orientar o paciente, esclarecer para ele e, às vezes, demovê-lo até de certas vontades que inicialmente parecem maravilhosas e depois trazem resultados não tão bons quanto ele imaginaria. Exatamente, Eliane. É o bom senso entre o profissional médico e o paciente. Se chega um paciente, isso vai além da técnica. Depois que o profissional está habilitado tecnicamente, o médico está habilitado tecnicamente para aplicar, ótimo, mas acima de tudo ele também precisa ter bom senso. Bom senso e prudência e cautela em dizer para o paciente: olha, eu não te sugiro isso porque isso não vai combinar com o teu rosto, não vai ficar harmônico, vai ficar exagerado, ou seja, vai ficar feio. E aí o paciente vai ouvir e o médico precisa impor a opinião profissional dele para o paciente e não simplesmente realizar todos os desejos de uma maneira imprudente e inconsequente, porque o paciente pode mudar de opinião, vai carregar
estampado no rosto, uma insatisfação depois disso, e também vai carregar o nome do profissional que habilitou. Isso acontece diariamente no consultório e eu oriento também. Olha, esteticamente não vai ficar adequado. Os pacientes aceitam, na maioria dos casos, aceitam e fazem exatamente aquilo que tu orienta. E aí os resultados saem muito bons. Ok, bem. Jackson, nós viemos até aqui porque, de fato, já tínhamos conhecimento da Clínica Foleto e da bioplastia em si, quando estivemos aqui no ano passado fazendo matérias onde se falou sobre o tema e a partir do qual muitas pessoas da nossa região, do Vale dos Sinos, vieram até aqui, fizeram os procedimentos, ficaram muito satisfeitos, felizes e nós temos o conhecimento de que as técnicas foram todas bem-sucedidas. Mas, de qualquer forma, como é normal, muitos deles realmente entraram em contato conosco pela preocupação com a matéria vista no domingo à noite. Então, nós esperamos ter esclarecido todas essas coisas a quem nos assiste e gostaríamos de saber se poderíamos trazer mais algumas vezes o assunto à tona ou deixar o telefone aqui da clínica para maiores esclarecimentos para as pessoas que queiram ainda tirar suas dúvidas, quem sabe um e-mail para que as pessoas pudessem falar diretamente com o especialista? Então, Eliane, gostaria de te convidar para a gente fazer uma série de matérias a título de esclarecer todo mundo sobre essa técnica, para mostrar as vantagens dessa técnica, de como ela é segura. E eu quero também me colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvida via e-mail de pessoas interessadas em fazer ou que já fizeram, que eu posso assegurar que não há riscos, uma técnica que já é feita aqui no Brasil há bastante tempo e fora do Brasil também, realizada por profissionais, hoje em dia dá para se dizer que do mundo inteiro. Ok, então está aí e nós aceitamos o convite, queremos realmente trazer maiores esclarecimentos aos nossos telespectadores que gostaram muito na outra vez que nós estivemos aqui, não é? Das matérias que fizemos mostrando as inúmeras possibilidades, né, de ficarmos melhor com uma boa técnica, segura e que as pessoas possam também, agora vai a opinião da apresentadora, não é? Se informar melhor quando consultam algum profissional, especialmente da área médica, ver se esse profissional é habilitado, credenciado para realizar aquilo que se dispõe, se tem uma clínica séria, não é? Porque, infelizmente, às vezes os bons profissionais, Jackson, pagam por aqueles maus profissionais e, às vezes, o lado ruim de um procedimento em detrimento de milhares de outros que dão certo, que têm sucesso, às vezes é enfocado de uma forma incorreta. Então, nós te agradecemos realmente muito por estar conosco, trazendo esses esclarecimentos aos nossos telespectadores e prometendo estar semana que vem de volta com vocês e aqui na Clínica Foleto, onde vamos explorar um pouquinho mais os conhecimentos aí do nosso colega Jackson. Muito obrigada, Jackson, e até lá. Muito obrigado, até lá. Fico te aguardando na próxima semana, então. Verme